Olá, amigos, bom dia. Estamos aí mais uma manhã, pela graça de Deus, tendo a certeza que Deus então está no controle. Estou aqui diretamente da Igreja Central do Cruzeiro. Estou aqui durante a manhã fazendo aí atendimento online, também presencial, e também participando aí do mutirão de Páscoa, tá? Orientando os irmãos, aqueles que puderem então estar contribuindo, né, que possam estar trazendo então aqui a Igreja Central, e aí estaremos então arrecadando esses alimentos para poder estar ajudando aqueles irmãos então que estão passando por algum momento de dificuldade. Eu queria então nessa manhã, dia 31 de março, poder estudar um pouco com vocês o tema de hoje da lição, tá bom? Iniciamos então um novo trimestre, como interpretar as Escrituras. Esse é o tema que estaremos aí durante os 3 meses então estudando. E o tema de hoje é a Bíblia como profecia. Então gostaria de convidar você a orar e aí vamos então estudar um pouco esse tema, tá? Obrigado, Deus, porque a cada dia a Tua graça tem nos alcançado. E também te agradecemos porque através da Tua palavra, através das profecias, nós podemos então compreender as coisas que têm acontecido, que foi revelada desde o passado, como também compreendemos aquilo que irá acontecer no futuro, porque através das profecias o Senhor tem nos dado então esta revelação. Nos ajuda a cada dia a viver uma vida baseada na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria então iniciar lendo um texto com vocês, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. E Pedro diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, Pedro ele apresenta, né, a palavra profética como tendo sido afirmada ou como tendo sido confirmada. E quando nós olhamos para a profecia, esse é um dos objetivos da profecia. É nos revelar aquilo que irá acontecer. Mas o objetivo da profecia não é sanar uma curiosidade que nós temos. Mas o objetivo da profecia, ela vai além. Ela tem como objetivo, um deles, apresentar que Deus ele tem conhecimento do futuro, que Deus tem conhecimento do fim. Desde o começo, Deus ele tem esse conhecimento que irá acontecer no fim. E a profecia, então, acaba se tornando um mapa que nos guia e nos orienta, nos conduz a cada dia, nos revelando, até mesmo como um calendário, em que momento da história humana nós nos encontramos então, tá? E aí o tema de hoje veio falando sobre a Bíblia como profecia. Então, nós entendemos que a Bíblia ela tem a sua parte literária, ela é dividida em várias partes, tem a parte histórica, tem a parte que nós chamamos aí de poesia, tem evangelhos, tem a parte profética, que no caso é o tema de hoje. E quando nós falamos sobre profecias, algumas coisas nós precisamos então entender, tá bom? Eu queria ler um outro texto, que é o livro de Isaías 46, verso 10. Isaías ele nos apresenta quem é que tem conhecimento do futuro, tá? Quem é que tem conhecimento do futuro? Sabe que o homem ele tem esse conhecimento em relação ao futuro? Isaías 46, verso 10, a Bíblia diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, Isaías apresenta Deus como sendo aquele que desde o princípio anuncia as coisas que ainda irão acontecer. Então, baseado nesse verso, nós podemos dizer que só existe um único ser
em todo o universo que tem conhecimento do futuro. Ou seja, somente Deus é conhecedor do futuro. E diante dessa realidade, né, quando nós falamos de alguns atributos divinos e nós falamos a respeito da presciência divina, então nós entendemos que só Deus é que tem essa capacidade de conhecer aquilo que irá se revelar no futuro. Só Deus é que tem conhecimento do amanhã. Então, o único Deus, segundo a palavra de Deus, apenas Deus, ele é conhecedor. Não existe necromantes, não existe bola de cristal, não existe nem adivinhos, não existe ninguém que tenha conhecimento do futuro a não ser o próprio Deus. E quando nós falamos sobre Deus, nós entendemos então que Deus ele escolhe algumas pessoas e a Bíblia então chama essas pessoas de profetas. E o que seria então um profeta? Um porta-voz de Deus, aquele que traz uma mensagem dada por Deus. E essa mensagem, ela pode ser uma mensagem relacionada ao presente, como pode também ser uma mensagem relacionada ao futuro. E quando essa mensagem então ela é relacionada ao futuro, o profeta ele não tem a capacidade de conhecer, não é a capacidade inata que existe nele. Se ele então tem esse conhecimento, é porque esse conhecimento vem de Deus, essa presciência vem de Deus, essa revelação do futuro vem de Deus. E aí, diante disso, Cristo então apresenta em Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, Cristo então nos apresenta qual é o objetivo então da profecia. João, capítulo 14, verso 14, João 14, verso 29, a Bíblia nos diz o seguinte, 14, 29, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então veja que a profecia ela tem um objetivo moral, tá? 2 objetivos nós podemos encontrar aqui. O primeiro é a questão da fé. Deus nos revelou desde o passado para que quando a profecia se cumprisse, nós então pudéssemos crer que realmente Deus havia predito isso. Nós devemos então confiar na palavra de Deus, porque aquilo que ela falou no passado, antes de acontecer, no momento em que acontece, isso nos dá um respaldo. Isso faz com que a nossa fé seja baseada em algo verídico, algo que a Bíblia predisse e algo que realmente aconteceu. Então esse é o primeiro objetivo moral, fortalecer a nossa fé na palavra de Deus. O segundo objetivo, nós encontramos então que é a questão da preparação. Então, as profecias, ela nos revela as coisas que irão acontecer e, ao mesmo tempo, ela nos orienta como deve ser o nosso comportamento, o que é que nós devemos fazer diante dessas situações. Então, um exemplo que nós podemos ter, né? Você olha lá para a história do Êxodo e Moisés então chega para os hebreus no último dia e diz assim, vocês então devem se preparar, devem estar arrumados, devem então fazer a última refeição, devem comer e fazer. Então, Moisés deu todas as orientações como deveria ser o comportamento. E aí, diante daquela situação, você vai encontrar a última praga acontecendo, os filhos dos egípcios morrendo, mas os filhos dos hebreus sendo protegidos, porque Deus já havia orientado o que é que eles deveriam fazer, e eles então se prepararam, eles então mataram o cordeiro, eles então passaram o sangue lá nos umbrais da porta, eles então se prepararam, comeram a última Páscoa, e depois daquela noite então eles puderam sair dali libertos, indo em direção à terra prometida. Então veja que a profecia não só fortalece a nossa fé, o cumprimento da profecia, mas a profecia serve também para nos preparar, nos orientando como deve ser o nosso comportamento em relação aos acontecimentos futuros. E quando nós falamos sobre eventos finais, nós estamos falando sobre os últimos eventos
mas esses últimos eventos está sendo revelado a cada um de nós, para que nós possamos entender o que é que vai acontecer em cada momento e como é que nós, como povo de Deus, devemos nos comportar diante de cada situação. Então isso fortalece a nossa fé. Quando nós ainda falamos sobre profecias, nós falamos ainda no gênero profético, nós então classificamos a profecia em duas. Uma é o que nós chamamos de profecia clássica, e normalmente a profecia clássica ela pode ser condicional, certo? Ou seja, Deus faz uma promessa e se o seu povo for fiel a ele, aquela promessa então se cumpre. Mas se as pessoas desobedecerem ou se as pessoas então não seguirem as orientações que estão, a aliança ou as promessas que estão relacionadas com aquela profecia, essa profecia ela pode também não se cumprir. Então você vai encontrar no Antigo Testamento algumas profecias que não se cumpriram, tá? Que podemos chamar de profecias clássicas condicionais. Existia uma condição para que ela se cumprisse. Como não foi cumprida as condições, como o povo não se submeteu às orientações, então acabou não se cumprindo. Ao mesmo tempo, nós encontramos também as profecias apocalípticas, que são, nesse caso, incondicionais. Então, um exemplo que nós temos dela, né, a volta de Cristo. Então, a volta de Cristo ela não é condicional, ela é incondicional. Então, se eu e você, como membro da igreja, nos prepararmos, Cristo vai voltar. Se eu e você, como membro, não nos prepararmos para a volta dele, ele irá voltar da mesma forma. Então, essa profecia ela não depende da ação humana, ela não depende de uma resposta humana. Então, ela é incondicional às ações humanas. Porém, ela é incondicional, por quê? Porque Deus ele vai cumprir essa promessa, independente se a raça humana se prepare ou não. Então, veja que existem, então, essas duas profecias. A lição, então, ela nos apresenta aqui ainda a questão a pergunta 4, né? Ela apresenta aqui vários textos do Antigo Testamento e o que é que esses textos, então, têm a ver com a questão das profecias? Tá? E a pergunta é assim, quais detalhes são revelados sobre a vinda do Messias? Então, se referindo, então, à primeira volta de Cristo, certo? Então, o que é que essas profecias do Antigo Testamento, qual é a relação que existe entre elas e o cumprimento, então, da primeira vinda de Cristo? Então, nós podemos ver aqui vários, né? Temos aqui o exemplo de Gênesis 49, que apresenta ali que Siló, né, ele iria reinar e ele viria como descendente da tribo de Judá, e quando ele então reinasse, toda a nação então o obedeceria. Então esse seria um governo agora que estaria tendo seu domínio sobre todos os moradores da terra, tá? Temos um outro ainda, a questão dos Salmos 22, que se refere então a alguns detalhes a respeito da morte de Cristo, e os Salmos apresenta que seria transpassado as mãos e os pés do Messias, que os ossos dele, nenhum osso seria quebrado, que as vestes dele seriam então repartidas, e quando você olha para os últimos momentos de Cristo, você percebe que tudo isso aconteceu. Eles o crucificaram, né? Os pés e as mãos. Você vai perceber também que os ossos dele, nenhum dele foi quebrado, tá? Normalmente existia a prática de se quebrar algum osso para que, caso alguém conseguisse sobreviver ali à crucifixão, ela não pudesse escapar, certo? E tem também a questão ali as vestes de Cristo ali, você vê que depois os próprios soldados tentam repartir ali, jogando, tirando a sorte. Quem é que vai então ficar com aquela veste, aquele manto que havia sido feito então para Cristo? Então veja, são profecias do Antigo Testamento que estão então se cumprindo na vida de Jesus. Isaías 53, né, que fala sobre
o sofrimento vicário do Messias. Então, você consegue perceber esse paralelo. Aquilo que o profeta falou no passado, você vê o autor, então, do Novo Testamento aplicando essa profecia à pessoa de Cristo. Daniel 9, onde você vai perceber ali que Daniel, então, vai descrever todo aquele período que haveria, desde o início da reconstrução, o decreto da reconstrução da cidade, em 457, né, dos muros ali da cidade. Então, até a vinda do Messias teria um período de tempo, e quando chegasse no período dele ser ungido, haveria se passado ali 69 semanas, e quando você pega a história e calcula essa data, você percebe que realmente, quando chega nessa data, né, no ano aí 30, Cristo, então, ele é ungido, ele é, então, batizado. E aí, depois, 3 anos e meio de ministério, ele é crucificado. E aí, mais um pouquinho na frente, mais 3 anos e meio na frente ali, você encontra, então, no caso, Estevão sendo crucificado. E esse período de 70 semanas que é apresentado em Daniel 9, ele, então, se encerra, ou ele se conclui, no momento, então, que o primeiro mártir, né, do cristianismo, nesse caso, então, Estevão, ele é apedrejado, ou seja, a rejeição que o povo judeu estava tendo, então, da mensagem do Messias ali. E aí ainda é apresentada ainda a questão de Belém, como sendo a região de origem, né, do nascimento, então, de Cristo. Malaquias 3:1, apresentando o anjo ou o mensageiro, sendo a referência a João Batista, como aquele que viria, então, preparar o caminho antes que Cristo começasse a pregar. E Zacarias 9, você encontra ali aquela entrada triunfal de Cristo, quando ele entra, então, montado em um jumento. Então, perceba que as profecias, elas nos revelam coisas que irão acontecer. É bem verdade que existem detalhes, que a profecia não vai se preocupar em revelar detalhe por detalhe, mas pelo menos uma visão mais panorâmica, ou em até certos momentos, até alguns detalhes, ela se preocupa em revelar isso. Então, quando nós olhamos para a profecia, o que ela dizia, e quando nós olhamos para a história e vimos que aquilo que o profeta, há vários anos antes, no caso de Isaías, né, quase 700 anos antes de Cristo, você encontra Daniel ali, né, mais ou menos ali, 500 e poucos anos ali antes de Cristo, então, profetizando essas coisas. E no momento, então, dentro da história, você percebe essa profecia se cumprindo. O que é que isso nos leva, então? Isso nos leva a confiar na palavra de Deus. Então, isso nos passa uma confiabilidade. Então, você percebe que esse é um dos objetivos morais da profecia. Fortalecer a nossa fé, nos dando fé na palavra de Deus e, ao mesmo tempo, também nos preparando para os acontecimentos futuros. Então, quando nós olhamos, uma outra parte ainda que está ligada à questão da profecia é a questão da tipologia. E aí nós encontramos, então, na Bíblia, essa questão do tipo e o antítipo. Então, no Antigo Testamento, normalmente você encontra ali o tipo, que era aquela pré-figura, que era um símbolo daquilo que iria acontecer, então, no futuro, certo? Um exemplo que nós podemos ver, porque a tipologia, ela está relacionada a fatos, a personagens e até mesmo a questão de símbolos, coisas do passado que estavam relacionadas a Cristo. Então, você pode ver um exemplo. No Antigo Testamento, as pessoas, então, sacrificavam um cordeiro, apresentavam esse cordeiro que deveria ser um cordeiro macho, sem defeito, sem mácula nenhuma, sem mancha nenhuma, normalmente de 1 ano. Então, esse animal, então, ele era crucificado, ele era sacrificado e ele era, então, apresentado como sacrifício. E aquilo ali era um símbolo do perdão de Deus para o ser humano. Então, aquele animal, ele então, simbolicamente, ele assumia o lugar do pecador. O pecador saía inocente, absolvido,
Porém, o cordeiro havia então tomado de maneira simbólica o lugar do pecador. Então, é como se o cordeiro se tornasse o culpado do pecado, assumia sobre si. E quando nós olhamos então para esse símbolo, né, nós encontramos então esse símbolo, esse tipo, apontando para o antítipo no Novo Testamento. E quando você vai lá em João 1,29, o que é que João diz a respeito disso? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Jesus, você encontra o antítipo, ou seja, não é mais a sombra que existia no passado. A sombra, no passado, o tipo, era apenas uma figura apontando para ele. Mas agora você encontra no Novo Testamento essa figura se tornando uma realidade na pessoa de Cristo. Então, Cristo ele se torna o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, assumindo a culpa humana, sendo o substituto e também o Salvador, morrendo na cruz no meu e no seu lugar. Então, diante dessas verdades, que eu e você possamos a cada dia crer que a palavra de Deus realmente ela nos revela o futuro. E se nós cremos na palavra de Deus, nós não temos como errar. Porque a palavra de Deus, como diz aqui, encerrando, né, lendo o último texto, lendo o primeiro texto que nós lemos aqui, Pedro ele falou que as profecias, segundo Pedro, capítulo 1, verso 19, ele diz assim: e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, que nós possamos fazer da palavra de Deus, que nós possamos fazer então das profecias uma candeia que vai clareando mais e mais a cada dia nesse mundo tenebroso, nos conduzindo para os momentos finais da história da humanidade, até que chegue o momento em que a estrela da alva possa nascer em nosso coração, até que chegue o momento em que a manhã da alva possa nascer com a volta de Cristo. E a partir de então, estaremos ali na presença daquele que é o personagem central da sua palavra. Que Deus então abençoe a minha e a sua vida. Oremos. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós encontramos uma lâmpada, encontramos um mapa que a cada dia tem nos conduzido no caminho da verdade. Que a cada dia possamos fazer dela uso para que assim possamos caminhar em meio a esse mundo tenebroso. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.